tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana e estou aqui hoje com o nosso intérprete de Libras, Vinícius, para a nossa videoaula aqui no Conexão Escola TV. A nossa aula é voltada para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. E essa nossa aula de Ciências da Natureza tem o seguinte título: Camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Vamos lá? Primeiramente, relembraremos alguns aspectos da atmosfera. Estudaremos também sobre a camada de ozônio, o efeito estufa, o aquecimento global. Finalmente, refletindo sobre alguns possíveis caminhos para a prevenção de alguns impactos ambientais relacionados à nossa atmosfera. Bem, na aula anterior, nós estudamos sobre as condições atmosféricas, características de determinada região, de determinado momento do dia, não foi mesmo? Agora, quando nós falamos em atmosfera, o que nós estamos pensando? O que é essa tal de atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que vai envolver o nosso planeta Terra. Quanto maior a altitude na atmosfera, mais é rarefeito o ar, ou seja, há uma menor quantidade de ares ali presentes. De gases ali presentes, perdão. Bem, a atmosfera ela vai ser dividida em algumas regiões. Nós vivemos, por exemplo, nessa região chamada troposfera. Acima da troposfera, na estratosfera, existe uma região rica em moléculas dos gases nitrogênio, oxigênio e também o gás ozônio. Esse gás ozônio, então, na estratosfera, ele vai estar ali numa quantidade muito grande. Ele vai ser o gás predominante da estratosfera. Agora, o que acontece? Ele vai formar importantes regiões que vão ser capazes de filtrar parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, principalmente um tipo de radiação chamado UVB. Essas radiações, elas são capazes, por exemplo, de causar problemas no desenvolvimento de plantas, um problema de vista chamado catarata, queimaduras na pele, alguns tipos de cânceres na pele, assim como alguns comprometimentos na imunidade do indivíduo. Então, essa camada, ela vai nos proteger os seres vivos que estão aqui no nosso planeta em relação a alguns desses males. Só que o que acontece? A radiação ultravioleta vinda do Sol, ela é capaz de quebrar algumas moléculas do gás oxigênio. Então, esse gás oxigênio sendo quebrado, ele vai permitir com que alguns átomos de oxigênio fiquem livres ali. E na presença desses átomos livres de oxigênio, eles podem se ligar a moléculas de gás oxigênio, formando então outro gás que nós chamamos de gás ozônio. Esse processo de gás ozônio, a partir do gás oxigênio e moléculas de oxigênio livres, é um processo natural e o inverso também acontece. Entretanto, as atividades humanas têm feito com que essas alterações na estrutura dessas moléculas, dando origem a moléculas de gás oxigênio e oxigênio livre, ocorram com uma rapidez muito grande, impedindo com que naturalmente as moléculas de gás ozônio sejam repostas ali na atmosfera. Então, essa situação faz com que possamos ter acentuados aqueles problemas de saúde que eu disse lá atrás. E o principal responsável pela essa destruição de regiões na camada de ozônio é um composto químico chamado de clorofluorcarboneto, cuja sigla é CFC. O clorofluorcarboneto era encontrado com muita frequência em refrigeradores, em ar-condicionado, em solventes, sprays, dentre outros produtos.
Esses gases, eles são estáveis na troposfera. Entretanto, quando eles alcançam a estratosfera, eles são decompostos também pela ação da radiação ultravioleta. Isso faz com que alguns átomos de cloro sejam liberados, convertendo rapidamente moléculas de gás ozônio em gás oxigênio. Então, eles aceleram esse processo de transformação do gás ozônio em gás oxigênio. Então, no ano de 1987, foi estabelecido um acordo entre vários países todos eles se propondo a reduzir gradativamente o uso dos CFCs. Esse documento foi chamado de Protocolo de Montreal. Então, os CFCs foram sendo substituídos por outros gases, por outras substâncias, como, por exemplo, os hidrofluorcarbonetos, que é esse nome que eu estou apontando aqui com a minha seta. Esses hidrofluorcarbonetos, cuja sigla é HCFC, eles não vão prejudicar a camada de ozônio. Entretanto, eles têm um agravante, porque eles são considerados gases de efeito estufa, que vão ser estudados mais adiante. Ou seja, essa substituição reduziu um sério problema ali na nossa atmosfera. Entretanto, acabou acentuando um outro problema que nós vamos debruçar sobre ele agora. Como que é esse tal de efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, na qual a temperatura advinda do Sol, parte dela fica retida aqui na Terra. Se nós não tivéssemos o efeito estufa, o nosso planeta teria mais ou menos 18 graus Celsius negativos. Então, é graças ao efeito estufa que nós temos uma estabilidade na temperatura do planeta, propiciando essas várias formas de vida que a gente encontra aqui. O que acontece então? Os raios solares vão lá e aquecem o nosso planeta. Parte desse calor vai ficar retido, cerca de 65% fica retido aqui na Terra. Outra parte se dissipa, volta para lá. O gás carbônico, o gás metano, vapor d'água, eles vão absorver parte dessa energia. Então, eles vão ser os principais responsáveis por esse calor ficar retido aqui na Terra. Se você puder, faça esse experimento lá na sua casa. Pegue 2 copos com água, tampe um com papel filme e coloque esses 2 copos numa caixa de papelão coberta com papel alumínio. Ou coloque esses 2 copos numa forma de bolo de alumínio e deixe diretamente próximo a uma lâmpada ou do lado de fora da sua casa, recebendo o calor do sol. Depois você vai conferir, você vai tirar esse papel filme de um dos copos, colocar as mãos em cada um desses copos e vai perceber que aquele copo que tinha o papel filme vai ter se esquentado. Esse papel filme vai fazer um efeito, ele vai provocar ali na água um aquecimento semelhante ao que esses gases fazem, porque ambos estão retendo parte dessa energia que aquece aquele ambiente. Então, nós falamos sobre o efeito estufa e falamos então que ele é um fenômeno natural. Entretanto, pode acontecer que esses gases, quando em excesso, eles acabam fazendo com que uma quantidade dessa energia em forma de calor fique retida na Terra numa quantidade maior do que o usual. Então, temos nesse caso o que nós chamamos de aquecimento global. O aumento desses gases de efeito estufa, ele aumentou principalmente com a Revolução Industrial. E os principais responsáveis pela emissão desses gases são os combustíveis fósseis, os fertilizantes, assim como queimadas e atividades agropecuárias. Como assim? Os bovinos, no sistema digestório deles, no processo de digestão, esse processo propicia a formação de gás metano. Então, o gás metano é eliminado na atmosfera através da eructação e dos flatos desses animais.
Então, os bovinos também podem contribuir para esse processo do aquecimento global. E quais são as consequências? Vamos pensar numa projeção pessimista, no aumento de 4 a 6 graus Celsius, e numa projeção menos pessimista, considerando o aumento somente de 1 grau a 3 graus Celsius, ok? Então, na região norte, o que nós podemos esperar numa situação assim? Por exemplo, a redução de 15 a 20% no volume de chuvas, interferindo na biodiversidade local e também no nível dos rios. Um outro problema que pode ocorrer é o desaparecimento de cerca de 20% a 50% da floresta amazônica. Num cenário menos pessimista, pode ocorrer também a redução no regime de chuvas, com um impacto, claro, um pouco menor do que aquele previsto para um cenário mais pessimista. Pensando agora na região centro-oeste, numa visão pessimista, também uma redução da biodiversidade do Pantanal e do Cerrado, impactando também diretamente na agricultura. Já na região Nordeste, um dos impactos seria o aumento de situações de secas, assim como a diminuição no nível dos açudes, com impactos na agricultura e na saúde. Claro, também com perda de biodiversidade na Caatinga. Em relação à região Sudeste, um dos principais impactos está relacionado à ocorrência de extremos de chuva e extremos de seca. Também impactos na agricultura, na saúde e na geração de energia. Finalmente, em relação à região sul, é possível que aumente o regime de chuvas com uma quantidade de evaporação, uma taxa de evaporação mais rápida, devido ao calor, ok? Então, o que nós podemos fazer frente a esse quadro apresentado na aula de hoje? Nós devemos pensar, por exemplo, no uso de energias renováveis, já que as energias advindas dos combustíveis fósseis causam impactos significativos aqui na nossa atmosfera. Um outro ponto muito importante para reflexões é repensar acerca das práticas agropecuárias, já que algumas substâncias que são utilizadas nas práticas agropecuárias podem provocar o efeito estufa, assim como o rompimento na camada de ozônio, sendo também que as práticas agropecuárias estão relacionadas àquela história que eu falei anteriormente sobre o gás metano. Lembra lá das vaquinhas? Pois é, então precisamos repensar as nossas práticas agropecuárias. Finalmente, enquanto indivíduos, precisamos pensar também em mudanças no nosso modo de consumo. Por exemplo, no uso de plásticos. No nosso dia a dia, muitas vezes utilizamos plásticos de forma desordenada e descartamos na mesma velocidade com que adquirimos esses materiais. E o plástico, ele é oriundo de combustíveis fósseis. Então, ele é um poluente e também pode impactar aí no nosso planeta. Certinho? Então, vamos para a revisão. Estudamos que a atmosfera é a camada gasosa do nosso planeta e que na estratosfera temos a camada de ozônio. Estudamos sobre a importância da camada de ozônio e aqueles fatores que têm impactado na sua integridade. Estudamos também sobre o efeito de estufa, considerando enquanto um evento natural, mas que na presença maior de gases de efeito estufa, podendo ocorrer o aquecimento global. E esse aquecimento global, assim como essas falhas na nossa camada de ozônio, podem provocar, dentre outros problemas, a perda da biodiversidade, doenças, a existência de catástrofes, dentre outros fatores. Finalmente, então, para resolver, para lidar com isso, para garantir que as próximas gerações tenham vida plena, temos que pensar nos nossos hábitos de consumo, ok? Então, gostei muito de estar com você, espero que você tenha aprendido aqui comigo, espero encontrá-lo na próxima aula e que fique bem.
Tudo de bom para você, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!